Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior e Dr. Ludwig. No capítulo, na terceira parte, As Curas Espirituais, na questão 17, o que são cirurgias espirituais à distância? Dr. Ludwig responde, o processo se dá de maneira semelhante à forma presencial, pois entendemos que tudo acontece por meio do pensamento, da ligação espiritual e da fé. O paciente, onde quer que esteja, portanto, pode mentalizar a equipe espiritual e, em muitos casos, até senti-la atuando em teu corpo físico. Quando a consciência se alargar, até mesmo os trabalhos de cirurgia espirituais presenciais poderão se beneficiar desses novos padrões mais elevados de conscientização. Trabalho de forma presencial não há de fato essa necessidade. Poderia a atuação de dar apenas no auditório, mas pela necessidade ainda do toque, do abraço, ocorre assim, é uma maneira de acionar a vontade do paciente. Quando o esclarecimento adentrar os corações, não será mais necessário. Ao se entender que tudo parte da conexão através do pensamento, então muita coisa mudará, favorecendo ainda mais os tratamentos espirituais. A referência doutrinária. O espírito pode agir diretamente sem intermediário sobre um indivíduo, como foi constatado em muitas ocasiões, seja para aliviar e o curar. Se possível, seja para produzir o sono sonambúlico. Quando age por um intermediário, é o caso da mediunidade curadora. Paris, 16 de abril de 1863. Senhor e caro irmão espírita, recebi a carta que o senhor me escreveu, na qual vejo com vivo prazer nova prova de seu devotamento à causa do Espiritismo. Não menos aprecio o seu desprendimento, que eu já conhecia e pelo qual os bons espíritos saberão recompensar continuando a assisti-lo. O senhor está certo ao dizer que o que vem de Deus não pode ser vendido. O Cristo não vendia suas curas. Que o médico se faça pagar pelos seus cuidados é natural, pois ele recebeu sua ciência dos homens e teve que pagá-la a eles. Mas o médium não comprou a sua faculdade. Ela lhe foi oferecida por Deus para que ele fosse útil a seus irmãos e não para dela tirar seu proveito. Ela não deve ser uma profissão para ele e o médium não deve imitar os vendilhões que Jesus expulsou no templo. Agradeço-lhe os pormenores que o Senhor me dá sobre a maneira de proceder em suas reuniões, só posso aprová-la e recomendar-lhe que persevere nessa via que já lhe valeu em recompensa muitas satisfações morais. Terei sempre grande prazer em lhe ser útil com meus conselhos. Cumpro um dever dando-os aos que os solicitam. Só me abstenho em relação aos que creem estar bastante seguros de suas próprias luzes para os dispensar. Vou aos humildes, não aos fariseus. Como testemunho de minha simpatia por seu grupo, peço-lhe que receba a revista espírita que tenho o prazer de lhe oferecer. Li com grande interesse os detalhes que o senhor me dá sobre as curas operadas por intermédio dos conselhos dos seus espíritos protetores, mas creio ser prudente abster-se de publicar tais resultados até nova ordem, fato que excitaria mais inveja e daria aos jornais novos assuntos para zombarias, que a pessoa que queria fazê-lo contente-se de agradecê-lo a Deus e de falar disso a seus amigos, dissuada a fim de que nada publique. Deixe as coisas acontecerem naturalmente e tudo irá melhor do que o senhor pode esperar. Evite fazer ostentação, seja do que for. Eu gostaria muito de pedir a contribuição indulgente do seu bondoso espírito curador em favor de uma senhora de minha amizade espírita, como poucas, que, tendo suportado com coragem inaudita todas as tribulações imagináveis, está prestes a perder a vista, devendo ser operada de catarata dentro de alguns meses. Trata-se da senhora Follow, residente no Havre, Rua de Paris, número 88. O espírito veria a possibilidade de cura? Outro, o senhor Tyler, eu acho que é isso. Rua Baisfrode, não sei falar esses nomes, gente. Número 39, subúrbio de Santo Antônio, em Paris.
um dos espíritas mais merecedores e mais experientes que conheço, que teria se dado um tiro 10 vezes sem o espiritismo. Tenho uma filha de 25 anos, um anjo de caráter, doente há muitos anos, de epilepsia em último grau e que parece complicada com subjugação. É para pai e filha uma provação terrível. Há esperança de cura? Se o espírito quiser ter a bondade de responder a esses 2 pedidos, tomarei a liberdade de lhe enviar outros 2, um para a senhora Allan Kardec e outro para uma de nossas amigas que acaba de amputar a perna. Receba, caro irmão espírita, bem como a senhora Rousseau e todos os membros de seu grupo, a certeza de minha afetuosa amizade. Allan Kardec. Então, assim, aqui a gente vê o pedido do Allan Kardec, né, para um médium e espírita para ver se ele ajuda um tratamento espiritual à distância para amigos e para sua própria senhora. Então, nós temos dentro do quadro histórico espírita que não é de hoje que esses tratamentos funcionam. E, de fato, o que a gente tem estudado a obra inteira e as obras básicas do Kardec é que tudo se encontra no pensamento e no sentimento. Desde que você fortaleça seu pensamento e sentimento voltado para Deus, para o plano maior, para os amigos espirituais que nos conduzem, que nos ajudam, nos auxiliam, é aquele velho chavão, né? Te ajuda que o céu te ajudará. Então, você tem que fazer a sua parte primeiro, você tem que fazer a sua lição de casa. Se você acha que está preparado, dentro dos seus pensamentos e sentimentos, você está fortalecido na tua fé, tudo é possível. O tratamento não precisa nem ser a pedido de um grupo espírita que faça essa cura, essas vibrações através de outros. Você mesmo é capaz de fazer isso. Dentro da sua casa, não é incorporação, não é nada disso, a gente já estudou isso também. Não é uma coisa assim de, eu não sou médium, como é que eu vou trazer um espírito aqui para me ajudar? Não é isso. É a sua fé, a sua oração. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, minha filha trouxe um objeto da igreja onde ela foi e ela perguntou para mim se aquilo ia fazer efeito na vida dela. E a resposta que o pai deu à menina, apesar de ser espírita e a menina ser evangélica, creio eu, o pai virou para ela e falou assim, você crê nisso? A questão não sou eu acreditar, é você. Se você acredita nesse objeto que ele vai te trazer sorte, alegria, boas vibrações, sucesso, ele vai trazer, porque você acredita. Então tudo está na nossa cabeça, tudo está no nosso coração. Se na minha cabeça, no meu coração, está o contrário, eu estou vibrando o contrário daquilo que eu espero que ocorra no meu corpo, ou que ocorra na minha vida, não bate a sintonia, não tem como isso ocorrer. Agora, a partir do momento que eu peço a Deus com todo o fervor, com todo o desejo de mudança, de transformação, de melhora na minha vida, a equipe espiritual que está sempre junto com a gente, o nosso protetor, manda o recadinho lá para o Criador e a resposta vem. Então, nós não temos que ter dúvida da cura. A cura pode ocorrer. A melhora nossa no corpo pode ocorrer, desde que a gente se melhore. A questão está dentro de nós, não está fora. E essas cirurgias à distância, elas fazem o mesmo efeito da presencial. A diferença é que a presencial, ela aguça os nossos 5 sentidos. Nós estamos encarnados, então nós precisamos ser sensibilizados fisicamente. Muitas das vezes nós somos São Tomé. Nós somos materialistas, então a gente busca dentro daquilo que os nossos olhos físicos veem, a satisfação daquilo que o nosso ego, daquilo que o nosso sentimento, o nosso pensamento, da nossa necessidade tem. Tem muita coisa que se falar, a gente não acredita. A gente está lendo um livro inteiro falando de curas espirituais. Termina, fechou esse livro aqui, a pessoa volta e fala assim, eu só acredito vendo. Adiantou ler isso aqui? Adiantou estudar? Não. Isso daqui, na verdade, são exercícios diários que nós estamos fazendo para construir a nossa fé, para acreditar no plano maior e acreditar na nossa reforma íntima. Esse livro aqui é um manual, eu tenho visto ele dessa forma. No começo, eu achei muito difícil, tem a parte científica dele, a parte da Gênese que eu atropelei, gaguejei, né? Tem coisas que eu não soube entender, passei mesmo, vou ter que voltar e ler novamente. Mas a gente compreende que o livro todo está induzindo a gente ao raciocínio espiritual e não material.
buscando algo maior do que aquilo que a gente vê com os olhos físicos. A partir do momento que a gente começar a interpretar isso e trazer para a nossa vida como algo transformador, vai ser transformador. A cirurgia à distância eu nunca fiz. Eu já pedi vibrações, eu já pedi orações, né? Mas a cirurgia em si eu nunca me inscrevi. E eu estava vendo a possibilidade de estar me inscrevendo, sim, para fazer uma cirurgia espiritual, inclusive com o Dr. Ludwig. Eles deram o endereço, tem o endereço deles, né, que a gente pode estar enviando a situação e pedindo uma cirurgia. Mas tem todo aquele preparo, né? Você tem que estar tranquilo, você tem que estar, né, sem exageros de alimentação, a questão da carne, a questão do sexo, a questão de bebida, tem todo um preparo para você, em sua casa, receber naquele momento a visita de uma equipe espiritual que venha trabalhar no teu corpo. A cirurgia espiritual, como a gente já leu, né? Antigamente precisava do bisturi, do corte, do sangue, algodão, aquela coisa toda para que a pessoa visse que ela está sendo tratada, né? E acreditar naquilo, e quando você acredita, aí se transforma, né? Mas hoje, através de muitos estudos, através de muitas provas que isso não é necessário, nós passamos a ter a cirurgia espiritual presente sem corte. E à medida que nós vamos avançando, as cirurgias não serão mais necessárias nem presencial. Elas passarão a ocorrer todas à distância. Agora fica bem claro aqui no texto o seguinte: médium nenhum pode cobrar nada, nada. Ele não pode dizer assim, olha, em troca dessa cirurgia espiritual você manda um mantimento para nossa instituição que nós vamos doar. Nem isso. Porque é o médico físico, né? Esse estudou, pagou a sua faculdade, teve o seu diploma. Então ele fez todos os trâmites da matéria. E a matéria é matéria, né? Da é mamon que é de mamon. Então, médico formado, doutor, ele estudou para isso, é a profissão dele, é o ganha-pão dele. O médium, não. O médium ganhou a mediunidade. Ele não fez faculdade, ele não pagou para isso, ele não investiu nada, ele simplesmente desenvolveu a sua mediunidade. E o médium, quando desenvolve a mediunidade a título de cura, principalmente, é porque ele tem uma sintonia grande com o plano espiritual. Não que ele seja santo, mas ele tem essa condição espiritual. E por ter essa condição espiritual, é muito dado a ele, mas também muito cobrado. Então ele tem que ser uma pessoa regrada, ele tem que ser uma pessoa que tem que estar vigilante o tempo todo. A espiritualidade inferior vai estar sempre cutucando ele através de outras pessoas, não só na sua própria vida, mas com quem ele convive, para que ele desvie do caminho, para que ele saia dessa escolha que ele fez. Porque, querendo ou não, ele é uma luzinha, né? E a escuridão fica estremecida diante de uma luzinha. Então, é cobrado do médium muita postura, é uma retidão em tudo aquilo que ele está disposto a fazer. Não é fácil ser médium. E também não é nada de extraordinário. Todos nós podemos ser. Alguns se desenvolvem para mais, outros para menos, um para um tipo de habilidade. Todos nós temos o sexto sentido. O sexto sentido é a mediunidade. Todos nós somos espíritos, todos nós somos capazes de conversar, de ter momentos com a espiritualidade. Qual de nós aqui nunca sonhou com alguém que já desencarnou? Qual de nós nunca sonhou com alguém que a gente, eu já conheço essa pessoa de algum lugar, já estive nesse lugar em algum momento? Tudo isso são flechas que vão dando na nossa vida e que são do campo espiritual. Então, todos nós somos médiuns, só que, como eu acabei de dizer, vai se desenvolver à medida que estuda e vai trabalhar a sua mediunidade. Quem não quer trabalhar a mediunidade, que não mexa com isso, porque é responsabilidade, não é uma forma de ganhar dinheiro, não pode ser usada dessa forma. Aquele que começa a cobrar uma palestra, aquele que começa a cobrar a sua ida a uma região, eu particularmente acho absurdo, né? Outro dia eu estava conversando isso com uma pessoa, a pessoa falou assim, mas se aquele palestrante, ele é de São Paulo,
e o Rio de Janeiro convidou ele para fazer uma palestra, é certo que o Rio de Janeiro tem que pagar a palestra dele. Como é que ele vai ficar pagando do próprio bolso? O trabalho do palestrante é um trabalho voluntário. A partir do momento que ele começa a cobrar para ir em determinado local, ele está virando um artista, ele está virando uma estrelinha. E isso não é nada bom, né? Então, por mais que ele seja muito importante, por mais que ele seja alguém assim de peso dentro da doutrina espírita, ele tem que tirar do próprio bolso, sim. Ele tem que se virar, se ele quiser ir para outro lugar. O ideal é esse. A doutrina espírita não mexe com essa questão financeira. Se mexe com questão financeira, tem que abrir os olhos, porque mas como que uma casa espírita fica em pé? Como que ela paga água, luz, telefone? Como é que ela é uma razão social? Ela tem um CNPJ ali, né? Pois é, toda a dívida de uma casa espírita, ela é paga através da presidência, que tem que fazer ações para arrecadar dinheiro, ou seja, tem que ter um brechó, pelo menos dentro do centro, que vai vender umas roupinhas, é uma arrecadação de dinheiro, tem que ter uma biblioteca, vende-se livros, tem o lucro, né? Faz uma feirinha, ou então tem uma cantina dentro do centro. Essas coisas são normais, ter em qualquer lugar, e aí a pessoa compra se quiser, né? Mas a pessoa que está frequentando uma casa espírita é um pronto-socorro espiritual. Como é que você chega no pronto-socorro e é exigido de você dinheiro para isso? Não, ali é um lugar de caridade, ali é um lugar de ações voluntárias. Então, a cirurgia espiritual nada mais é do que uma prática voluntária. Não pode ser de maneira nenhuma paga por um tipo de tratamento ou cura que você venha buscar através do centro espírita, através de mediunidades, tá certo?